Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E se você anda meio preocupado, angustiado, se as coisas que você tem visto no nosso cotidiano mexem com o seu emocional, saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Mas existem algumas coisas aqui que a gente pode comentar, a gente pode jogar de informações que pode ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo e até diminuir um pouco o nosso nível de tensão, né? Essa é a intenção do nosso papo de hoje. Se você está chegando agora, você que é muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal, assista os nossos outros vídeos, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos, se você gostar. Dê joinha, porque a gente vai chegar em outras pessoas como você. E mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu fiz questão de fazer essa fala inicial que diz respeito ao emocional, porque eu recebo muitos comentários aqui de muitas pessoas que não conseguem entender o que está acontecendo no nosso país. Parece que a gente vive uma realidade e os governantes, as pessoas que estão cuidando da política, dos nossos assuntos concretos, vivem numa outra realidade, num outro planeta. E o pior de tudo é que se eles vivessem nessa realidade paralela, mas eles tivessem algum nível de sanidade, algum nível de respeito ao ser humano, às estruturas institucionais, enfim, a nossa vida no cotidiano, a gente até poderia considerar que as nossas diferenças estão no campo da política. E aí, no campo da política, passa a eleição, ou chega no período da eleição, você escolhe, você tenta participar de alguma forma para mudar a política do seu país. Pois bem, aqui no nosso cotidiano, nós estamos vivendo uma situação que é uma anomia total, é uma situação que foge de qualquer parâmetro político do nosso presente, né, do que nós conhecemos na história do nosso país. Mas é impressionante como o governo que está aí, o governo federal, o governo Bolsonaro, como ele copia, como ele tem semelhanças com aquilo que a Alemanha nazista viveu. Muita gente vai falar, vai chamar o Bolsonaro de nazista, olha, ele nem sabe o que é isso. E muitas das pessoas que estão ali com ele nem sabem também o que é isso. Mas fato é que eles reproduzem uma série de comportamentos e linhas de ações que são idênticas àquelas que aconteceram na Alemanha e que levaram a Alemanha para a destruição, para uma guerra total. A nossa sorte em relação aos alemães daquela época é que as experiências que os alemães vivenciaram podem servir para a gente como um aprendizado. A gente olha, estamos identificando que essas pessoas estão levando o Brasil para essa direção. Então a gente tem que emparedar, a gente tem que fazer alguma coisa, porque nós já vimos isso na história e isso não terminou bem. Eu comentei com vocês, e felizmente eu vi o senador Alessandro Viana, ele comentando aqui sobre o depoimento do Pazuello, isso que eu comentei com vocês aqui nesse livro da Hannah Arendt, que fala do julgamento do Eichmann, que era um burocrata e que se comportou como um Pazuello da época na Alemanha nazista. Ele cumpriu ordens. Ele achava que estava fazendo alguma coisa em prol do governo. Tem um outro livro da Hannah Arendt, só para comentar com vocês, esse livro aqui que ela fala sobre a violência também, mostrando que toda vez que você tem um período de violências institucionais, comportamentais de alguma sociedade, no momento seguinte você tem uma transformação. Olha, está acontecendo alguma coisa parecida, e eu vou fazer um papo nesse final de semana para conversar com vocês aqui sobre o Chile. Isso está acontecendo lá, aqui nesse país vizinho. Para vocês terem uma ideia, eu não vi isso em nenhum jornal, nenhum veículo aqui de internet, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ter a seguinte informação. Depois de uma ditadura muito violenta no Chile, que moldou o país para um modelo econômico neoliberal, depois dessas manifestações todas que aconteceram no Chile, nós tivemos lá a realização de eleições para criar uma nova Constituição chilena e também houve eleições para escolher governadores, porque ela não tinha eleições para governadores, o governador era indicado pelo presidente da República, vejam bem, né? E eleição também para as capitais, para as prefeituras de uma maneira geral. E a vitoriosa para Santiago do Chile, a cidade de Santiago do Chile, foi uma moça de 30 anos, socialista, apoiada por partidos de esquerda no Chile, e ela é filiada ao Partido Comunista Chileno. Então, enfim, está sendo um sopro assim, completamente oposto a tudo que o Chile vivenciou nos últimos anos. Eu vou falar com vocês sobre isso, vou colocar algumas imagens, algumas informações.
É muito interessante o que está acontecendo no Chile para contrastar com tudo que eles vivenciaram, a destruição que eles vivenciaram ao longo de tantas décadas e agora eles estão mudando completamente. Aqui no nosso país, por que situações análogas não podem vir a acontecer também? Agora, a gente tem que identificar os problemas e cada vez mais ir conversando com as pessoas o máximo que a gente pode, né? Hoje no jornal Valor Econômico sai uma matéria que vai nesse sentido de classificar também personagens do governo Bolsonaro com a Alemanha nazista. O Gustavo Franco publicou um livro chamado Lições Amargas. É um homem que fala da economia, enfim, né? E olha que interessante, em dado momento da entrevista que ele está dando para o jornal, ele faz uma analogia também com o ministro da Fazenda do Hitler com o ministro da Fazenda do nosso país. Vejam bem como é que as histórias elas vão ficando muito semelhantes. Diz aqui em determinado momento, a analogia é com a trajetória do ministro da Fazenda alemão, Hjalmar Schaft, no governo nazista. Era um personagem heróico da vitória da Alemanha contra a inflação em 1923 e 10 anos depois é recrutado para ser uma espécie de posto Ipiranga do Hitler, em 1933. Posto Ipiranga mesmo, ele era presidente do Banco Central e ministro da Fazenda ao mesmo tempo, como hoje é Paulo Guedes, ministro de 5 ministérios e tem o poder que tem. Em ambos os casos, tinha-se a sensação que era alguém que estava ali para melhorar a mistura. Controlar o presidente é sabidamente uma ilusão. E, curiosamente, na época em que Schaft era ministro, era uma pergunta repetidamente feita para ele, o que foi muitas vezes feita quando ele foi julgado no tribunal de Nuremberg. Ou seja, você não estava se iludindo de que ia tomar conta de Hitler? Ele dizia, não, o que eu tinha não era nenhuma ilusão sobre controlar Hitler, mas podia tentar melhorar alguma coisa naquela loucura que estava acontecendo. É a mesma coisa que acontece aqui, eu já comentei isso com vocês algumas outras vezes também. O Guedes não tem nenhuma vinculação com o Bolsonaro não tem nenhuma vinculação com o Guedes. O Bolsonaro, ele é útil para Guedes na medida que ele controla a política, ele tem o poder de dar a canetada e deixa Guedes praticar todo tipo de ação que assalta direitos do povo brasileiro. Funciona como uma verdadeira ave de rapina que está destruindo todos os direitos, toda a infraestrutura do nosso país, entregando tudo para pequenos grupos privados, como aconteceu no Chile quando ele ajudou o general Pinochet, assassino, genocida, torturador, corrupto, fazer o que ele fez no Chile. Então, as semelhanças, elas vão se dando. Hoje, aqui no jornal, na Folha e na coluna do UOL, do Jamil Chad, ele coloca um artigo aqui muito interessante, gente, que eu vou colocar na descrição do nosso vídeo hoje, né? Sempre eu convido vocês a analisarem, além do nosso vídeo, eu sempre coloco um texto ali, comentando algumas coisas que às vezes a gente não fala aqui, porque o nosso programa não tem edição, não tem um roteiro específico, a gente vai conversando aqui, né? Mas nessa coluna do Jamil Chad, ele diz o seguinte, governo usa a mentira como instrumento de política pública e poder. Ao longo dos últimos dias, a CPI revelou um real funcionamento da gestão do governo brasileiro. Ela inclui um arsenal formado por armas como engano, falsidade, fraude, embuste, embustice, impostura, enredo, farsa, trapaça, lorota, balela, peta, burla, lenda, história, logro, invencionice, invenção, imaginário, irreal, inverdade, novela, patranha, calúnia e pulha. Há também a pala, mendacidade, maranhão, encravação, moca, pomada, pretexto, carapetão, pataquada, patarata, intrugice, endromina, caraminhola, embromação, pataratice, potoca, lampana. Também fica claro o uso de fábula, fabulação, ficção, fantasia, ludibrio, quimera e ilusão, além do irrealismo e do aldrabão. Nas aglomerações que são promovidas, pede-se orações para líderes que prometem exterminar o contraditório. Fatos não são tolerados. Deus e ódio se misturam nas mesmas frases, nas ruas, nas praças, no mundo virtual ou na violência diária. Todos esses personagens na gestão do país têm algo em comum, o desprezo pela democracia. Eu vou colocar o artigo na íntegra para vocês, mas a gente vai vendo que o governo Bolsonaro é um governo absolutamente disfuncional e que tem uma série de pessoas que funcionam usando todos esses verbos, esses substantivos, esses adjetivos que foram citados aqui nesse texto, né? E que cada vez mais fazem com que essa máquina governamental
crie confusões no nosso cotidiano, mexa com o nosso emocional, distraia as nossas atenções e, por outro lado, faça com que grandes grupos econômicos encham as burras de dinheiro. Como é que uma figura dessa consegue permanecer à frente da presidência da República? A resposta a gente sempre tem comentado aqui. É porque Bolsonaro ele faz parte de uma estrutura que está servindo a interesses de pequenos grupos empresariais, multinacionais e financeiros internos e internacionais. Quanto mais ele estiver fazendo esse papel de distrair a sociedade, mais ele será mantido. E o que a gente está vendo na CPI? Gente, o que está vendo na CPI é um espetáculo de horror, né? A gente viu qual foi o comportamento do general Pazuello, que, como eu disse a vocês, é uma espécie de Eichmann, é um burocrata que está servindo ao genocídio aqui no nosso país. E eu acho até que a CPI está falhando numa questão realística, numa relação à situação emocional, para mostrar por que é que a CPI existe. Ou seja, eu acho que tinha que levar ali parentes de pessoas que passaram por todas as agruras lá em Manaus, para elas falarem para o Brasil, para elas prestarem um depoimento do que foi a realidade de um governo negacionista que jogou as pessoas à contaminação, que jogou as pessoas à aglomeração, à desinformação e com isso matou pessoas. Então isso deveria ser uma dica, como o nosso papo aqui às vezes, eles chegam até alguns parlamentares, quem sabe essa nossa fala aí não sirva também para convocar alguém para trazer um elemento humano, humanizante nessa CPI para a gente entender o que é que está acontecendo. Bom, e aí a gente vai confirmando isso que eu estou dizendo para vocês com esse tipo de editorial dos grandes jornais, né? A gente vai vendo aqui que enquanto a CPI está rolando e a gente vai vendo todo tipo de mentira, as desmoralizações, a gente vai vendo esse tipo de editorial aqui, ó. Eles estão preocupados em vender o Brasil. Só negócio, vamos vender. Privatização da Eletrobras avança. Cabe ao Senado aperfeiçoar o projeto. E na CPI, que vai funcionando cada vez mais como um ambiente de distrações, né? A gente vai se deparando com esse tipo de notícia aqui que eu comentei com vocês, né? Que o Malafaia, ele pode ser convocado para a CPI. E quantas vezes eu não conversei com vocês aqui, né? Dizendo que o Malafaia era o conselheiro jurídico, político e espiritual do Bolsonaro. Logo, essa figura, o Malafaia, que eu não vou nem colocar vídeo dele aqui hoje. Bom, o Bolsonaro na live dele de ontem, vou conversar aqui sobre algumas questões aqui. Ele disse que está preparando aqui também, preocupado com o que está sendo publicado nas redes, né? E ele está pensando em baixar um outro decreto. Ele está com essa virose de decreto, né? Ele quer o tempo todo baixar um decreto e as redes dele vão acreditando. E isso está demonstrado na CPI, que isso é uma grande estratégia de farsa, né? Ele fala uma coisa para o público dele, o público ele acredita, agora ele vai baixar um decreto, o decreto que vai regulamentar a Constituição, e o decreto agora que vai regulamentar a internet, decreto para o caminhoneiro, tudo para enganar trouxa. E é impressionante como é que ele engana os trouxas. Os trouxas, inclusive na internet, vão publicando uma série de vídeos, falando, agora ele vai publicar isso, agora ele virou macho, enfim. E aí a gente chega no momento derradeiro, que muitos de vocês também estão acompanhando pela internet, que são as lives do presidente. Gente, a gente tem que comentar, e a coisa mais absurda é a seguinte, que isso tudo aqui que a gente anota, que a gente observa, a gente não vê repercutido nos telejornais à noite, porque se eles repercutirem, eles mostram que nós temos na presidência uma pessoa que age como um doente mental, é um criminoso, ele age como um irresponsável, um assassino, um genocida, ele age como se ele fosse um Hitler mesmo. E talvez se a gente colocasse Hitler para conversar com o Bolsonaro, os dois ali, eles não teriam nenhuma divergência. Provavelmente ali seriam irmãos siameses. Ou colocasse ali na reunião Pinochet, Hitler e Bolsonaro. Vocês conseguem ver algum ponto de divergência entre essas criaturas, os seus métodos, as suas crenças, os seus comportamentos? Então, essas pessoas que estão vinculando o governo Bolsonaro ao nazismo não estão viajando na maionese, não. Agora, compete para a gente saber que eles estão tendo comportamento nazista e combatê-los. Teve aquele Álvaro Alvim lá, né? O Ricardo Alvim, sei lá, esqueci o nome do cara, que imitou uma estética nazista também. Então, a gente vai vendo
como é que esse pessoal vai se comportando no discurso e vai se comportando na prática, reproduzindo aqui no nosso país um morticínio de pessoas sem menor clemência, sem menor percepção do que está acontecendo na vida, no sofrimento das pessoas. O Bolsonaro, nas lives dele, tem uma coisa... Tem alguns pontos que são importantes a gente ressaltar. Primeiro, ele nunca comenta absolutamente nada às pessoas que morrem por conta da Covid. Nenhuma empatia, nenhum sentimento, isso não entra na cabeça dele, não entra no universo dele. E outra coisa, ele se comporta como se ele não fosse o presidente da República. Ele fala que os preços estão altos, o diesel está alto, que as pessoas estão sem emprego, que o Brasil está indo para um lado e que não está funcionando isso, não está funcionando aquilo. É como se ele estivesse na oposição o tempo todo. As reclamações que ele faz são as reclamações do tiozão ignorante do churrasco. O cara vai falando, mas ele que tem a responsabilidade de fazer alguma coisa para ajudar a resolver. Como ele terceirizou o governo para todos os lados, ele gosta mesmo de andar de lancha, de andar a cavalo, de helicóptero, de ir para festa, de fazer churrasco, como bem ressaltou também o senador Otto Alencar na CPI, ele não está ligando o que está acontecendo aqui no nosso país. A live dele, gente, é uma coisa assim que faz a gente ficar muito indignado, porque em meio a essa CPI que está acontecendo, ele insistiu novamente em ficar pregando o remédio proibido, né, o remédio maldito. Inclusive ele disse que se contaminou, pode ter se contaminado de novo, e tomou o remédio novo. Para as lives dele não cair, ele não está dizendo mais cloroquina. Ele está dizendo que é o remédio da EMA. Aí fica chamando as pessoas, você tomou o remédio da EMA? Tomou o remédio da EMA? Enfim, e disse que vai tomar de novo, se acontecer de novo, ou seja, na contramão de tudo aquilo que está acontecendo, eu fiz a minha parte. Quando eu vi o vídeo dele e vi que o vídeo é um vídeo que desinforma, um vídeo que atenta contra a saúde pública, eu fiz a denúncia lá no YouTube, eu cliquei lá e expliquei que ele estava usando uma linguagem cifrada justamente para alcançar o objetivo dele, que é desinformar a população em relação à saúde pública. Criticou várias questões relacionado ao remédio, dizendo que estão bombardeando a cloroquina porque isso ofende os interesses da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica está ganhando muito dinheiro se tirar a cloroquina do ar, então por isso que está se fazendo a campanha contra. Muitas coisas aqui que ele falou, gente. E aí teve um momento pitoresco, momentos pitorescos, que ele falou que o Renan Calheiros, se ele tinha parado de tomar caracu, ficou uma interrogação no ar, a cerveja caracu, e que uma revista acusou o Bolsonaro de ser gay, revista Isto É. E ele falou, qual o problema de ser gay? Vocês atacam tanto, as pessoas são homofóbicas, que tem um problema se eu fosse gay. Então, tem algumas coisas aí nas falas do Bolsonaro que nos colocam algumas interrogações, né? Falou dos Correios, que a privatização está para andar nos Correios. Falou de novo do meu exército e que tem muitas coisas estranhas acontecendo com as mortes aqui no nosso país, coisas estranhas, né? Falou do diesel mais uma vez, de uma série de projetos que ele está fazendo para tentar melhorar a vida dos caminhoneiros e colocou ali a Jovem Pan para cuidar de fazer aquelas presepadas, aquelas perguntas inúteis lá que eles fazem o tempo todo. Gente, já deu para a gente tocar em uma série de assuntos, eu vou ficando por aqui, espero que a gente tenha viajado por algumas situações aqui. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo. Tchau.